Obrigada, Cris. Bom dia também para quem está em casa, nos acompanhando agora pelo Face da Seara. Vamos juntos, então, na abertura do nosso trabalho, recorrendo às inspirações do Evangelho. Hoje o Evangelho é no capítulo 27, Pedi e obtereis. Qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que fingem orar, ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e com a porta fechada, orai vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Mateus. Quando vos apresentardes para orar, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estais nos céus, também vos perdoará dos seus pecados. Estava lembrando numa passagem que conta o espírito do Leon Tolstói, que em certo momento um sacerdote estava andando pelo campo e ele viu, em dado momento, um lavrador trabalhando a terra. E ele parou nesse lavrador e foi falar com ele. Vá para a igreja orar, né? Intimando, vá para a igreja orar. E esse lavrador, muito simples, né, para o seu trabalho e responde, mas eu estou orando. Sabe o que é legal disso? É a intenção dos nossos pensamentos. Às vezes a gente faz as coisas tão na rotina, tão no automático, que a gente não faz com disposição. Então a forma que a gente vive, como a gente cuida dos nossos filhos, como a gente levanta de manhã para ir para o trabalho, né? Como a gente lida nesse trabalho, como a gente trata as pessoas, tudo isso é uma oração. Legal, né? Agora vocês vejam, eu já acordo mal-humorada. Eu já acordo indisposta para a vida. Eu já acordo querendo chutar algum cachorro pela rua. Né? A animosidade começa a fazer morada dentro de mim como se fosse natural isso. Então eu também estou fazendo uma oração ao contrário. Né? Eu também estou sujando esse vaso. Né? Como diz o Evangelho, né? Jesus fala muito que o nosso corpo é como um vaso. Né? E aí a gente vai contaminando a nossa história de vida. Então olha a chamada de Jesus, quando fordes orar, não ora na praça, não faz alarde da oração. Sabe que tem uma situação interessante até? Tem pessoas que quando estão orando, fazem assim. Vocês já escutaram isso? Parece um passarinho, né? Às vezes é a necessidade de expressar a oração. Mas não é uma necessidade real. Porque a oração é um estado de impulso da alma. Por isso que tem que ser verdadeira. E olha outro chamado dele. Não é pela quantidade de palavras. Né? Tem uma outra passagem do Evangelho que fala, não adianta as nossas genuflexões, quer dizer, ficar ajoelhado lá rezando. A questão é de rezar e nos educar com aquilo que a gente reza. Eu peço a Deus paciência, eu peço a Deus ajuda, e eu sou o primeiro a me atrapalhar. Eu sou o primeiro a fazer as coisas que vão trazer adoecimento para a minha vida. Quanto que se fala do bendito do estresse na nossa vida. Quanto que a gente adoece pelas contaminações desse impulso da nossa vida humana moderna. Tudo é rápido, tudo é correria, tudo é para ontem. Até muitos que já estão aposentados, a priori, deveria desacelerar o ritmo, a priori. Mas vive, não pode entrar numa fila. Entra em qualquer departamento, fica reclamando que o atendente não está rápido. Quer dizer, a gente está vivendo de maneira muito equivocada, né, gente? Então a gente está fora do padrão mental. A gente está vivendo um padrão mental adoecido. E o pior, que a gente vê o cisco no olho do outro e não vê a trave do nosso.
A gente não percebe a qualidade de vida que a gente está levando. Veja que isso é evangelho. Jesus, quando veio à Terra, ele veio nos ensinar que nós deveríamos cumprir as leis de Moisés, né? Mas ele veio nos ensinar a viver melhor. Não só com o outro. Viver melhor para dentro. Então, se tem um conflito dentro da gente, vamos lembrar que a oração é um caminho direto com Deus. É pela oração que nós buscamos inspiração de como devemos agir, de que maneira devemos aguardar as coisas, de que maneira devemos produzir as coisas. Então, a oração é um ato que tem que estar sempre com a gente, né? Pai, obrigada pelo dia. Pai, me abençoe nessa tarefa. Pai, obrigada pelo livramento. Né? Não só pedir, agradecer. Quando a gente está numa aflição, a gente pede desesperado para o Pai, né? Aí a gente recebe o benefício, a gente nem lembra mais. Segue a vida, segue no tumulto da vida. Então, desacelerar é fundamental. Descomplicar a vida. Tá bom? Descomplicar. É buscar ter um significado mais profundo do porquê que nós vivemos e do para que nós vivemos. O porquê está preso às causas, o passado que nós trazemos dentro da alma. E o para que é a destinação da nossa evolução. Por que eu me esforço em ser uma pessoa mais justa? Por que eu me esforço em deixar de ser invejosa? Por que eu me esforço de conter a minha agressividade? Né? Eu treino karatê há 30 anos. Eu treino karatê para conter a minha agressividade. Né? Um mecanismo para lidar com impulsos que eu carrego na minha alma que são adoecidos. Então, usa a estratégia, busca a estratégia para lidar com aquilo que nos perturba e nos adoece. Não fica parado esperando milagre. Né? Tome atitudes. Um ótimo dia. Entre em sintonia, hein? Tá bom? Faz a tua parte, hein? Que Jesus nos abençoe. Um ótimo dia a todos.